Do ponto de vista da ciência, é sempre sábio você começar do mais simples para o mais complicado. Durante muito tempo, a biologia passou por aquilo que a gente chama de uma atomização, onde você decompõe os seres vivos em caracteres individuais e você olha para cada um desses caracteres separadamente. Qual é a consequência disso? A gente avançou enormemente no nosso conhecimento, mas certos aspectos foram ficando para trás. Então, a partir da década de 70, uma nova abordagem começou a ser feita. Você começa a olhar para os caracteres, não cada um deles evoluindo individualmente, mas sim levando em conta as associações que existem entre esses caracteres. Mas não são todos os caracteres que estão associados com todos os caracteres. Partes que fazem uma mesma função ou que compartilham uma mesma origem no desenvolvimento tendem a estar associadas, enquanto outras partes de um mesmo organismo que não compartilham a mesma função e não têm a mesma origem do desenvolvimento podem compor outros grupos de caracteres. A esses grupos de caracteres a gente chama hoje em dia de módulos. São conjuntos de caracteres que têm uma associação relativamente forte entre si e que são relativamente separados de outros módulos nos organismos. Os módulos seriam o Lego da vida, são os blocos construtores da vida. Um pedaço de um Lego, uma pecinha de um Lego, é um conjunto de caracteres altamente associados. E você pode pegar esse módulo, juntar com outro módulo para construir uma coisa. Transpondo isso para a biologia, os módulos seriam as pecinhas que você encaixa para compor os organismos que de fato funcionam. Um exemplo dessa associação entre os caracteres bastante intuitivo é a gente pensar na nossa mandíbula e na nossa maxila, onde você tem que mastigar. E para mastigar, os dentes têm que encaixar um no outro. Para que isso aconteça, mandíbula e maxila têm que ter tamanhos que estão associados. Essa associação se dá no nível do fenótipo, a gente olha para a coisa e mede aquele caráter, mas ela também se dá no nível genético, ou seja, genes que afetam a maxila, com frequência também apresentam um efeito sobre a mandíbula. E isso faz com que eles variem conjuntamente. Imagine agora uma alteração no ambiente onde o alimento já vem pré-processado. Imagina que começou a chover papinha de bebê. Ora, se começar a chover papinha de bebê num dilúvio de Noé durante 100 anos, não tem mais nenhuma pressão para que você faça a mandíbula e a maxila funcionarem conjuntamente. Numa situação como essa, a mandíbula e a maxila podem começar a se desacoplar. A mandíbula crescer e a maxila encolher, dando uma bacia. Óbvio que isso nunca aconteceu, mas é um exemplo hipotético de como a seleção natural poderia operar. A gente está dentro do Laboratório de Evolução de Mamíferos, aqui do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e a gente vem trabalhando com a evolução da modularidade, essencialmente morfológica, nos mamíferos há mais ou menos uns 15 anos. E a gente tem trabalhado em documentar esses padrões e entender esses padrões na natureza. A modularidade diz o seguinte, que as características vão se organizar de forma que alguns grupos de características são mais integradas, têm mais ligações entre si e são relativamente independentes do restante do organismo. O que isso permite? Isso permite com que mudanças dentro de um módulo, dentro de características que estão envolvidas na mesma função, primeiro, ocasionem mudanças nas outras características que estão envolvidas nesse módulo e nessa função e sejam relativamente independentes do resto. Então o resto do organismo consegue ficar parado. Por exemplo, o golfinho tem um focinho alongado, ele tem um nariz virado para cima para conseguir respirar embaixo d'água, e todas essas mudanças aconteceram de forma coordenada. Então a mandíbula cresceu junto com a maxila, o nasal se levantou e a face inteira mudou. Mas o neurocrânio não mudou. Por quê? Porque esses dois módulos são relativamente independentes. Então mudanças em um podem acontecer de forma coordenada sem que o outro perca sua função. Então os módulos são relativamente independentes, mas eles também podem mudar de forma coordenada. Uma coisa que é muito comum na evolução de mamíferos é mudança de tamanho. Nesse caso, todos os módulos eles têm que ter alguma inter-relação entre eles, de forma que o organismo como um todo consiga mudar de forma coordenada. Uma pergunta fundamental, então, dentro da teoria de modularidade, é como a modularidade aparece em primeiro lugar. Aquilo tem que ter aparecido na história da evolução. Nossa pergunta foi como que esses módulos se estabelecem, o que muda o padrão de modularidade e o que mantém ele. E para fazer isso, a gente optou por trabalhar com simulação,
porque é inviável você fazer esses experimentos. Primeiro, porque os organismos já têm padrões de modularidade estabelecidos, e porque é muito difícil fazer seleção para mudar padrões de correlação. Quer dizer, você precisa de muitos indivíduos, então a simulação é o instrumento adequado para fazer isso. A gente pegou tudo que a gente sabe dos últimos 40 anos de estudo de genética subjacente a caracteres morfológicos que formam módulos, usou isso como parâmetros em simulações individuais. Então, uma das conclusões fundamentais do trabalho é que o acaso não pode explicar a origem e manutenção desses padrões de modularidade na natureza. Embora o acaso possa produzir modularidade, esse padrão ele é bastante instável do ponto de vista evolutivo. Essa é uma coisa que, em essência, não bate com as nossas descobertas empíricas em mamíferos. Todos os mamíferos apresentam um módulo face e um módulo neurocrânio. Você sai de marsupial, roedor, vaca, baleia, macaco, todos eles apresentam esse sinal de modularidade. O único fator, e um fator fundamental para a origem dessa modularidade, é a seleção natural. A partir do momento que você tem seleção natural atuando sobre os caracteres, a modularidade acaba evoluindo dentro daquilo que a gente conhece sobre os sistemas genéticos atuais. Então, esse é um resultado fundamental desse trabalho de simulação. A gente pensa muito aqui no Laboratório de Evolução de Mamíferos em caracteres morfológicos, ou seja, tamanho de ossos, peso do organismo, comprimentos, mas na verdade os nossos resultados eles são muito mais gerais que isso. Eles são para qualquer estrutura controlada por genes que possa ser medida numa escala contínua. Assim. Se eu posso descrever ela por um número e medir correlações, nossos resultados são válidos. Então, hoje em dia, como você está pensando em sequenciamento de próxima geração, transcriptomas, olhar o quanto de um gene é expresso, controle de expressão genética, tudo isso tem uma organização modular. Todos esses processos, os nossos resultados também valem.